O profissional liberal, ele caça cliente, ele procura cliente, do mesmo jeito que um caçador de borboletas procura cliente com a sua redinha. Então, basicamente, você sai ali na floresta ou no jardim, e aí você sai com a sua redinha e caça um cliente. Caça uma borboleta. Você pega uma borboleta numa redinha, você faz isso. Então, você corre atrás de borboleta, não borboleta corre atrás de você. E aí é o seguinte, eu faço a pergunta para as pessoas, né? Se você soubesse, na sua área, com a expertise que você tem, fazer R$100 mil em 7 dias, independente de lotar a agenda, você lotaria a sua agenda? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. O Érico já baixou o volume. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Isso é R$100 mil de faturamento em 7 dias. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha, porque a gente tem um voluminho aqui na nossa frente, e nesse voluminho, quando você falou, seja muito bem-vindo, aí eu dei uma baixada mesmo. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bom, cara. O tema de hoje, Érico, é pro dentista, pro advogado, pro psicólogo, fisioterapeuta, para todos os profissionais liberais aí do Brasil. Érico, dá para lotar a agenda do meu consultório e fazer um 6 em 7? Essa é uma pergunta que você recebe recorrentemente, né, cara? Essa é outra das campeãs que vão a 10, 20, 30, 40, 50. E é o seguinte, eu vou continuar recebendo, só que vai ter uma diferença. Agora eu vou falar o seguinte, quer receber essa resposta por vídeo? Eu vou mandar esse vídeo aqui. Então vamos exaurir essa pergunta. Show. E Érico, só botando um pouco do cenário, né, cara? Pô, a pessoa acabou de botar um consultório, de abrir um consultório, e, porra, começa a chegar a conta de aluguel, imposto, e o pensamento natural e imediato dela é, cara, eu tô precisando de mais cliente, eu preciso lotar minha agenda. E aí ela vai pra internet, começa a buscar sobre marketing digital, lotar a agenda, e ela encontra a gente, né, cara? E aí vem outra possibilidade completamente diferente, que é a possibilidade de fazer um 6 em 7. E, cara, Pô, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo? Tipo, encher a agenda e fazer o 6 em 7? Cara? Não dá pra fazer os dois. Categoricamente dá pra fazer os dois, mas não ao mesmo tempo. E se você entender uma regra, que é contra-intuitiva, então profissionais liberais, prepare-se, vou falar uma coisa que vai contra o seu senso comum. O 6 em 7, isso é, o faturamento de R$100 mil em 7 dias, tô falando não, negativo, tô até para enfatizar o negócio, não é a consequência de se lotar uma agenda. Então não se lota uma agenda, logo se faz 6 em 7. 6 em 7 é a causa de se lotar uma agenda. Então, porque se você seguir o passo a passo que eu ensino na minha metodologia e conseguir um 6 em 7, o efeito colateral do 6 em 7, então adicionalmente e independente do 6 em 7, se torna a possibilidade de você lotar a sua agenda se você ainda quiser continuar atendendo. Porque é o seguinte, quando você faz um 6 em 7 baseado no que eu ensino, você para de correr atrás de cliente. Cliente começa a correr igual um louco atrás de você. E a analogia mais interessante, mais explicativa e mais visual disso é que é o seguinte, o profissional liberal, ele caça cliente, ele procura cliente, do mesmo jeito que um caçador de borboletas procura cliente com a sua redinha. Então vamos supor que aqui não se faz isso no Brasil, mas quem já viu o desenho do Pica-Pau sabe que a galera caça borboleta com a redinha. Então, basicamente, você sai ali na floresta ou no jardim, e aí você sai com a sua redinha e caça um cliente, caça uma borboleta. Você pega uma borboleta numa redinha, você faz isso. Então, você corre atrás de borboleta, não borboleta corre atrás de você. Quando você faz um 6 em 7, para você criar a possibilidade de fazer um 6 em 7, você tem que criar um jardim. E quando você cria um jardim, borboleta que vai atrás de você?
elas ficam... Então fica aquele jardim, o 6 em 7, a consequência do 6 em 7 é a construção desse jardim. E aí fica cheio de borboleta lá, porque no jardim tem um monte de florzinha que a borboleta gosta. O ecossistema da borboleta, naturalmente. E aí é o seguinte, você pode pegar quantas você quiser. Quantas couberem no seu saquinho de borboleta. E a maioria das pessoas, eu faço a pergunta para as pessoas, se você fizesse, né, se você soubesse, na sua área, com a expertise que você tem, fazer R$100 mil em 7 dias, independente de lotar a agenda, você lotaria a sua agenda? Para a maioria dos profissionais liberais que eu pergunto isso, eles falam que não. Eles só falam que lotam a agenda porque eles acreditam que esse é um jeito de sobreviver. Isso que você fala, tem que pagar as contas, a escola do filho, a saúde, e o transporte, o carro, a casa, a viagem, aquela coisa toda. Só que ele não sabe de outras possibilidades. Então o 6 em 7, a consequência de um 6 em 7 é um jardim cheio de borboleta, onde borboletas são os clientes, correndo atrás de você. E aí que eu vou me fazer a pergunta. Depois de fazer o 6 em 7, você pode sim ainda lotar a sua agenda. Isso é pegar algumas borboletas, encher quantas borboletas couberem no seu saco de borboletas. Mas eu te digo uma coisa. A maioria das pessoas com R$100 mil em 7 dias no bolso, quiçá na conta do banco, porque o cara não pega e bota no bolso, né? Hoje em dia a gente não tira o dinheiro e bota no bolso. Na conta, poucos deles vão querer lotar a sua agenda. E aí eles ainda querem continuar atendendo. Só que eles atendem os clientes que eles querem atender. Só que é o seguinte, para você fazer o 6 em 7, você não faz o 6 em 7 lotando a agenda. Você não faz o 6 em 7 lotando a sua agenda. Médicos, você não faz o 6 em 7 lotando a sua agenda de médico. Advogados, você não faz o 6 em 7 lotando a sua agenda de atendimento. Coaches, nutricionistas, a mesma coisa. Você não faz o 6 em 7 lotando a sua agenda. Depois que você faz o 6 em 7, as pessoas correm tanto atrás de você que aí você pode ou não lotar a sua agenda. Não é a causa, é a consequência. Perfeito. E dependendo, além disso, você consegue escolher os produtos mais lucrativos, aumentar seu preço, né? Você cuidando do seu jardim, você tem esse efeito colateral de escolher os clientes, escolher os produtos que você quer vender para eles e o ticket, né, cara? A maioria das pessoas não sabe, o profissional liberal não sabe nem que tem produto. É uma coisa de louco. A maioria dos profissionais liberais, ele nem sabe, ele sabe vender o tempo dele. É isso que ele foi treinado na faculdade. Você entra na faculdade, é uma escola a qual te ensina uma habilidade para que você venda o seu tempo. E é por isso que não dá para fazer 6 em 7 vendendo tempo. É o maior limitante. Ele não sabe dessa parada de produto. Ele vai descobrir depois que ele pode criar produto. Ele não tem a menor noção. Nem o que eu falo, Érico, eu não sei criar produto, eu não tenho produto. Eu fui na faculdade, investi 4 anos da minha vida e agora eu quero vender isso para isso dar certo. Porque só ensinaram isso para ele. Ele passou 4 anos, ele passou ano estudando pro vestibular, ou mais de ano, estudando pro vestibular, para passar numa faculdade, para aprender um skill e uma habilidade, para vender o tempo dele. E agora eu tô falando que ele não deve vender o tempo dele. E por que ele não deve vender o tempo dele? Porque não dá pra fazer um 6... Pra maioria de nós não dá pra fazer um 6 em 7 vendendo tempo. Teria que cobrar R$2.500 a hora, né? R$2.500 a hora. Você fez a conta? É mais ou menos 40 horas por semana. Total. E aí o seu cliente não pode atrasar, certo? O atendimento não pode atrasar, o seu cliente não pode atrasar, ele não fica doente, você não fica doente. Se tiver uma dor de barriga, ele não recebe. Se tiver uma dor de barriga, não pode tirar férias. Isso é contando com um mundo perfeito, e o mundo perfeito não existe. Todo mundo sabe disso. Então, assim, é muito improvável. E se ele conseguir, vai que ele consegue. Será que ele quer? Será que um coach quer atender 40 horas? Cara, frita a mente. Médico, cara, eu tenho mais profundo respeito pro médico. Que é um ser humano que, trabalha pra caramba. Come, às vezes, o pão que o diabo amassou no trabalho em 1, 2 ou 3 empregos. São trabalhos intensos. E aí eu me pergunto, o dinheiro vai anestesiar essa vida louca por um bom tempo até que ele vai o quê? Cansar. E quando ele cansar, ele vai descobrir que ele não queria, na verdade, lotar a agenda. Ele queria ter uma abundância financeira e um ritmo de vida que ele quisesse. Trabalhar de onde ele quiser, com quem ele quiser. Só que ele achava que lotando a agenda ele chegava lá, mas não. E você falou de produto, só lembrando, a gente tem outro podcast que a gente deu várias ideias, sugestões de qual produto você pode fazer para chegar no seu 6 em 7. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui,
que a gente vai ler sua pergunta e continue, Gui. Então, Érico, beleza. Então você considera que o primeiro passo desse profissional liberal é deixar de vender apenas o tempo dele? Definitivamente. E Certo. posso falar por quê. Matemática. É matemática, é física. Física, vendendo o tempo dele, trocando 1 hora por dinheiro, ele tem que cobrar pelo menos R$ 2.500 a hora, o cliente não sair, o cliente não atrasar e tudo acontecer. Então a matemática não fecha para esse montante de dinheiro. Beleza. Para R$100 mil em quantos dias? 7 dias. 7 dias. Tá claro. E qual que é o próximo passo dele? Se ele decidiu, concordou com você, Érico, concordo, não quero vender apenas meu tempo. Já não tem mais argumentos contra isso. O que ele faz em seguida? Ele tem que entender um tipo de negócio que nunca foi apresentado para ele. Agora ele vai ter que abrir a cabeça. Ele vai ter que, é o seguinte, profissionais liberais, se vocês quiserem parar de comer o pão que o diabo amassou, parar de entender, para encontrar a escala, você tem que pensar de uma maneira diferente. Não dá para eu transformar a sua bicicleta num foguete. Você tem que deixar a bicicleta de lado e começar a pensar no design de um foguete. Um veículo completamente diferente, com um design de engenharia completamente diferente. O que é o foguete? Veja bem, é vender conhecimento. Conhecimento como um produto. Essa é a sacada. E a gente podia chegar até como eu cheguei nessa sacada. Gente, como assim, Érico, vender conhecimento como produto? Veja bem, se um profissional liberal, a gente vai começar devagar, tá? Se um profissional liberal escrevesse um livro, esse livro fosse vendido, pode ser vendido para milhões de pessoas? Pode. O tempo dele não pode ser vendido para 1 milhão de pessoas em 7 dias, pode? Não. O livro pode? Pode. Então tá bom. Livro, ele tem um preço e ele pode ser o quê? Escalável. Não tô falando que ele sabe vender, não. Mas concorda que um livro é escalável? Uhum. E aí vem o mais interessante disso tudo. Profissional liberal pode ganhar dinheiro vendendo livro? Pode. Pode ganhar dinheiro. Ele pode fazer marketing? Ele pode fazer marketing do livro dele? Pode anunciar o livro dele? Pode. Ele não pode anunciar, operação de olho 9,90. Dente obturação, promoção Black Friday da obturação. Ele não pode fazer, os conselhos não deixam. Mas ele pode anunciar conhecimento. Só que aí que vem a grande sacada. Érico, mas eu não sei que livro, eu não tenho conhecimento. Ah, meu Deus, Érico. A grande sacada é que ainda assim vender livro dá trabalho demais. Por quê? Você tem a distribuição da venda de um livro é complicada hoje. A maioria dos livros são vendidos em lojas físicas. E para você colocar o livro na loja física, você tem que fazer N coisas. Tipo, convencer o livreiro a colocar lá, imprimir, gastar dinheiro. É isso que dá. Agora, com o advento da internet, ele popularizou a transmissão de conhecimento. Então, eu estou agora transmitindo conhecimento pela internet. Então, eu posso transmitir conhecimento. Então, eu não preciso fazer isso de forma física. Eu posso fazer isso de forma digital. Agora é o seguinte, entre um livro e um curso, existem livros de $5.000? Cara, existem. São muito raros. Mas existem cursos de $5.000? Não é raro, não. É muito comum. Então, o profissional liberal, e as pessoas procuram profissionais liberais porque elas têm problemas e querem que o profissional liberal resolva o problema delas para ela. Seja emagrecimento, seja um divórcio para advogados, seja depressão para um terapeuta e por aí vai. Relacionamento de casais e por aí vai. As pessoas procuram porque têm problemas. E elas querem, uma das maneiras de elas começarem a resolução desse problema é procurar um serviço. Alguém resolver meio que ali, pegar na mão dela e resolver 1 a 1. Mas existe um mercado de 1 para muitos. Esse mercado é o de conhecimento. Passar sacadas, metodologias, cursos, para que as pessoas cada vez mais procurem começar essa jornada sem o profissional liberal. Então tá bom. A grande sacada para escalar é o seguinte. Agora, imagina, para ele fazer isso, definitivamente, para ele fazer isso, ele precisa saber marketing digital. Eu tô advocando aqui, né? Não tô advocando, tô defendendo uma tese que a escala vem da venda de conhecimento e não da entrega de um serviço 1 a 1. Tô falando isso aqui.
Agora, se você quiser escala, isso não acontece do nada. Você tem que aprender a vender na internet. Quiçá aprender o quê? Vender o quê? Conhecimento. É uma técnica. Agora, é uma técnica muito, muito escalável. É aí que ele tem que mudar o negócio. Érico, não quero vender conhecimento, quero prestar serviço, então presta. Só não dá para fazer 6 em 7. Agora, imagina, eu vou jogar uma segunda tese. Imagina que ele vai lá e lança um curso, certo? E nesse curso ele fica muito famoso, tem um Instagram de... Vou chutar o pau da barraca aqui. Cria um Instagram, aprende a metodologia, cria um Instagram de 1 milhão de pessoas, tô aluviando aqui, tem nutricionista, porra. E aí lança um curso de emagrecimento. O nutricionista vai lá e lança o beabá do emagrecimento. Seja por low carb, low fat, low sei lá o que, high sei lá o que. Tem muitas pessoas que vão querer procurar esse cara para ser atendido. Cara, um grande exemplo é o Gabriel. Eu entrevistei Gabriel de Carvalho, que é a nutrição funcional. Veja bem, Gabriel de Carvalho atendia. E aí ele se juntou com a Gisele, com a Gi, que fez a fórmula de lançamento. E a Gi lançou ele. Lançou o quê? O conhecimento dele sobre o quê? Nutrição funcional. Né? Nutrição funcional. Fiz uma entrevista. Exames laboratoriais, nutrição funcional. O que aconteceu? Ao ele ensinar muito sobre essa vertente da nutrição, que se chama nutrição funcional, e quem quiser saber um pouco mais, depois vê quando for publicado o podcast Faixa Preta da Gisele Hedler, que foi de 0 a 2 milhões. É a nutricionista que foi de 0 a 2 o quê? Milhões. Em um ano, né? Em um ano, no ano de 2018. Que nutricionista atendendo vai de 0 a 2 milhões, Gui? Não vai. E eu entrevistei, foram 2 horas de entrevista, ela contando a jornada dela inteira. Mas não dá pra ela ir de 0 a 2 milhões. Vendendo tempo. Então o que ela vendeu? Vendeu o conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Nutrição funcional, que é uma vertente da nutrição. E ela começou a ensinar para ela, na verdade ela em parceria com o Gabriel, que é o expert, né, no caso, nutrição funcional. Agora me pergunto, o Gabriel ficou muito conhecido, eu não tenho noção de quantos seguidores o Gabriel tem agora, já era uma referência, né, ficou conhecido, mas ele ficou muito mais conhecido, porque o eco de um lançamento de um produto de conhecimento é a criação de autoridade. Afinal, quando você dá expertise, você é percebido como especialista é percebido como autoridade. Agora imagina a fila de espera de pessoas que não querem fazer o curso dele. Eles querem o quê? Eles querem que ele faça pro cara. É uma loucura. O preço da consulta desse cara foi lá em cima. Porque ele não quer atender. Não tem mais tempo para atender aquela demanda toda. 103 mil pessoas. 103 mil pessoas no Insta dele. E aí agora me fala. Ele foi de 0, ele com a Gi, né? Nessa empreitada foi de 0. Nessa empreitada a 2 milhões de reais de faturamento bruto. Inclusive ela mandou o print. Inclusive em janeiro, isso foi até 2018. Porque em janeiro ela fez um 7 em 7. Quer dizer que esse ano, eu acho que ela já está quase batendo o que ela fez no ano passado inteiro. Já bateu, na verdade. 7 em 7 é 1 milhão de reais em 7 dias. E eu vou pedir até para a equipe botar a descrição e um print do 7 em 7 da Gi e do Gabriel. Aqui embaixo na descrição desse podcast, pelo menos no YouTube. E a galera vai poder ver o print. Então ela fez 1 milhão e ela é profissional liberal. Ela é uma nutricionista e ele é um nutricionista. E o que eu quero dizer é o seguinte, só fechando o raciocínio, que eles foram e venderam. Agora, imagina, uma pergunta que eu queria dizer, quanto é que o Gabriel cobra por consulta agora? Mas, sinceramente, deve ser ultra difícil colocar, deve ser muito caro, não sei se é R$2.500, mas deve ser muito caro. E te digo mais, vai ficar cada vez mais difícil. Porque o Gabriel é isso, porque o Gabriel é aquilo, não. Oferta e demanda, ele tem muita gente, deve ter uma lista de espera brutal. Então, o lotar a agenda, nesse caso, e mesmo que ele já tinha lotado a agenda antes ou depois, eu não sei ao certo, mas vou dizer, o ganho financeiro do negócio de prestação de serviço dele aumentar, seja por mais lotar a agenda ou seja por aumentar o preço, é a consequência do 6 em 7 da Gi e dele. E te digo mais, não é nem o 6 em 7, é o 7 em 7. 1 milhão de reais em 7 dias. Agora, é difícil de colocar isso na cabeça de um profissional liberal. É muito difícil, porque eu tô brigando, vamos ficar falando aqui por 1 hora ou mais sobre isso, sendo que as pessoas falam na cabeça dela o outro paradigma, onde ela investiu 1 ano para passar no vestibular, mais 5 ou 6, 7, 8 anos, sei lá, se for médico até mais, com a residência, para fazer isso.
E aí, contra isso que eu tô brigando. E é engraçado que só desse nicho de nutrição, cara, de cabeça, assim, pô, a Isis, a Mari, sei lá. Isis Moreira já fez 7 em 7. Que mais? A Mari. Pô, Rodrigo Polesso já fez. Rodrigo Polesso também. Marcos Laboisieri também, dentista. Marcos Laboisieri, dentista, com 6 em 7. Coach, nicho de coaching. Luciana Fior fez também 6 em 7. Na verdade, 7 em 4. E ela é um coach de finanças. E ela tinha também, atendia no 1 a 1 e Total. depois que fez 6 em 7 começou a selecionar mais. Que é uma outra profissional liberal que saiu da vida de profissional liberal e agora faz 7 em 7 e agora atende bem menos? Kátia Damasceno. Kátia Damasceno, fui no stand-up da Kátia. Agora ela tem até um stand-up por isso, mas eu fui no stand-up da Kátia, inclusive sigam a Kátia, sexualidade, mulherada, vai lá. Criadora do programa Mulheres Bem Resolvidas, que eu entrevistei o cara que lançou ela, que é o Ladeirinha. Entrevistei o Ladeirinho Rui no podcast Faixa Preta. Mas a Kátia era uma profissional liberal. Ela vendia o tempo dela, seja em chá de lingerie, que ela fazia a parada toda lá, da educação da galera, ou seja, atendendo mulheres mesmo. Ela tem toda a formação, mestrado não sei lá o quê, tudo ligado à sexualidade. Por trás daquela roupagem humorística, engraçada, irreverente dela, tem uma pessoa que estuda obstinadamente sexualidade, se preocupa, ela tem uma obstinação por ajudar as mulheres a terem resultado com isso. Teoria e a prática. Teoria e a prática. Não, ela é obstinada. Ela é. E ela é engraçada. E às vezes o fato dela ser engraçada meio que traveste, né? Ele dá uma roupagem diferente ao que ela é. Mas, por trás daquilo tem uma pessoa que é obstinada pela educação sexual da mulherada. E, cara, pensando assim num problema futuro, vamos supor, a pessoa foi lá, fez o 6 em 7, e aí fala, cara, não, quer te saber, eu vou tirar o pé do consultório e tal. A gente fala muito aqui da importância de ser real deal, de viver aquilo que a gente prega. Tanto que, pô, eu faço análise de lançamento e, querendo ou não, o Gui também, e a gente faz outros lançamentos por fora para estar com a mão suja de terra, para atender as pessoas com mais propriedade, né? Sim. Cara, já aconteceu isso da pessoa, porra, fez o 6 em 7, tirar a mão do consultório, a mão da terra mesmo e perder força, cara? Eu não sei. Se você sabe de algum caso assim. Eu não sei. Vocês sabem? Eu não sei. Mas faz sentido isso pra você, eu acho cara? Eu acho que o principal problema é eu conseguir... O principal problema dos profissionais é conseguir que eles continuem atendendo. Porque quando eles atendem 1 a 1, eles têm... Depois de aprender a fazer com escala, né? Depois de aprender a fazer R$100.000 em 7 dias, é difícil de manter. Porque ele não tem mais um incentivo. Mas isso tende a ser importante, né, cara? Você manter uma sujeira de terra, né? Eu acho que vai depender do nicho. Por exemplo, né? Jogador profissional de pôquer. Pôquer é um negócio que muda a todo momento. Tá mudando as estratégias a todo momento. Renova muito, muito rápido, né? Então, se o cara não tá no campo de batalha, facilmente ele vai começar a ficar pra trás. Agora, sei lá, sexualidade, que é o caso da Kátia Damasceno. Que tá desde mudando. Que o mundo é mundo, cara. Não tá mudando todo mês, mudando como as coisas funcionam, né? Então, é verdade, mas quanto mais você estuda alguma coisa, mais você descobre que você não sabe, né? Sim, então, com certeza. Por exemplo, o estudo nunca para, né? A Kátia, por exemplo, eu perguntei, e aí, Kátia, tudo bom que você tá fazendo? Ah, meu filho, eu tô fazendo uma nova pós. Ela tá fazendo mais uma pós. Eu falei, Kátia, pra quê? Já tem dinheiro no banco. Eu falei assim, cara, porque eu sou obstinada por isso. Eu adoro isso, eu não consigo parar. Então a Kátia, que discutivelmente é uma das pessoas que mais entendem do assunto, ainda tá entendendo. Agora, eu sou a favor. Eu acho que você tem que estar no campo de batalha, senão o mercado te engole. Mas algumas áreas é muito mais necessário que outras. Por exemplo, tráfego. Anda muito mais rápido que sexualidade. Olha só, pergunta aqui, estágio de psicologia. Como vender conhecimento sendo recém-formado? Teoricamente, os recém-formados ainda não têm tempo de trabalho, automaticamente conhecimento teórico apenas das faculdades. Total. Ele tem que entender que ele precisa achar alguma coisa, algum problema que as pessoas precisam resolver. Das duas, uma. E aí vai ser interessante. Ele vai ter que aprender a sair do filme da vida dele. Eu falei isso hoje com uma pessoa que estava ao vivo no projeto 747. Às 7h47 da manhã, quase todo dia, eu ligo meu Instagram e respondo perguntas. E às vezes, tinha uma menina lá que eu meio que dei essa resposta. O que acontece? A gente tem uma síndrome de não querer sair no meio do filme.
Isso é, às vezes a gente entra no cinema, vê o filme tá uma droga. Mas a gente não quer sair porque já saímos de casa, já estamos no meio do filme, pra que sair? E a gente perde a outra metade do tempo que a gente tem, simplesmente porque a gente já investiu 1 hora naquele filme. E às vezes o filme é a nossa vida. Por exemplo, e eu tive que sair de um filme muito grande. Qual que era a minha vida? Minha vida, eu estudei igual vocês estudaram, não igual vocês, né? Mas eu estudei engenharia, depois comecei uma carreira prestando serviço para banco de investimento. Cheguei uma hora que eu já estava em Londres, era um expert em precificação de título de dívida pública, o que quer que diabo seja isso. Vai lá no episódio de precificação que você vai entender um pouco. Vai lá em precificação. Ganhava bem. Na época, eu lembro que eu converti, a Libra varia muito, mas na época eu lembro que eu converti que eu ganhava mais de 80 mil reais se eu convertesse em Libra por mês. Vida tava ganha. Fácil. Eu já sabia, era um dos maiores especialistas, um dos únicos. Era muito raro uma pessoa com aquele skill set que eu tinha. E aí só tinha um problema. Eu não era feliz. Nada de errado com job, nada de errado com trabalho, eu só não era feliz. E aí, eu saí daquele... A grande pergunta, cara, já investi quase a maior parte da minha vida adulta, estudando, aprendendo essa parada. Como é que eu vou largar isso? Porque é o seguinte, apesar daquilo me dar dinheiro, aquilo não me dava escolha nem controle. E era uma coisa que era importante pra mim. Eu não queria viver em Londres o resto da minha vida. Eu não queria que depender disso. E aí, eu saí do filme. Saí no meio do cinema. Saí. No meu caso, literalmente foi pedir demissão. Foi literalmente pedir demissão. E agora, eu fui o único a sair do filme? Não sei. Muita gente ficou naquela sala de cinema? Sim. Muita gente. E tá lá até hoje. Na mesma sala de cinema. Por que eu tô contando essa história pra psicóloga? Quando você é recém-formado, você vai ter que fazer uma escolha. E a escolha é o seguinte... Eu sou obstinada por psicologia? Eu vou continuar nessa parada? Se sou, qual é o assunto que eu vou obstinadamente aprender a resolver? Aprender a ajudar. E quando eu falo aprender a ajudar, esquece o que você aprendeu na faculdade. Isso aí todo mundo sabe. Isso aí não dá pra vender. É pouco. O que mais que é verdade que as pessoas não estão colocando aí no mercado? Que outro conhecimento eles não estão colocando no mercado? Quer um exemplo? Ó, psicóloga. A Gisele Hedler. Inclusive descobri que eu falava o nome dela no tempo errado. Gisele Hedler. O que aconteceu? Existe faculdade de nutrição? Existe. O que ela sacou? Ela sacou, e o mais louco, quando ela começou esse negócio, adivinha o que ela era? Gui, descobri ontem. Estagiária. Logo, a Gi era menos que essa psicóloga recém-formada, discutivelmente recém-formada. Né? Discutivelmente, porque eu não sei se ela está recém-formada ou não. Só que a Gi começou a sacar que existia uma outra tipo de nutrição, que é a nutrição funcional, que aprendi o que é isso ontem, não estou defendendo ou fazendo o que é, mas é uma nutrição que tem um aspecto, que olha aspectos do ser humano como um todo. Por exemplo, ele vai olhar a sua emoção, vai olhar como você dorme, outras coisas que são, vamos dizer, eclipsados, que são ignorados ou não são dados foco na nutrição tradicional. E ela começou a sacar que essa nutrição, para ela, na opinião dela, era mais eficiente. Ela tinha um monte de problema e tal. E ao aplicar essa nutrição, ela ficou, olha que legal. Aí o que ela foi fazer? Ela foi trabalhar com o cara mais foda do mercado, que no caso é o Gabriel. Sabe como é que ela fez? Marcou consulta com o cara. Custava R$350, coisa que ela não tinha dinheiro para pagar. Arrumou o dinheiro para pagar a consulta. Chegou depois no final da consulta, se não me engano, foi mais ou menos assim. E pediu emprego para ele. Ele falou, tudo bem, vem aí. Você pode ser minha estagiária, sem pagar. E a Gi começa a trabalhar para esse cara sem pagar. E começa a ser a melhor funcionária desse cara. Ela se transforma aí então numa chefe funcional, né? Uma pessoa que faz design de cardápios funcionais, porque ela ama aquilo. E ela vê que ela vê uma coisa no mercado que, pô, peraí, a galera até sabe que não pode comer, sei lá, leite, trigo, aquela coisa toda. Mas não sabe fazer um bolo sem leite e trigo. A avó deles não ensinaram isso. Vou ensinar. E ela começa a vender as receitas. E assim ela começa a vida dela. E aí depois ela lança esse livro de receitas. Ela vem, faz uns R$10 mil com ele, mais ou menos. E depois, mais pra frente, ela começa a entender que, pô, eu posso lançar o Gabriel. Agora segura aí, psicóloga, vem o mais interessante. Quando ela chega no Gabriel,
Ela falou assim, cara, eu vou lançar o seu conhecimento para o mundo, vamos dizer assim, digitalmente. Só que agora, eu não vou prestar serviço para você não, eu vou ser seu sócio. Eu quero 50% do negócio. E monta um negócio com o Gabriel de 50%. Talvez foi a melhor decisão que o Gabriel fez na vida, discutivelmente, porque em janeiro agora eles fizeram 7 em 7. Então o que a Gi fez? Ela procurou. Ela viu fora do que é ensinado na faculdade, o que as pessoas lá fora estavam precisando, aprendeu sobre isso. Aprendeu como? Sendo, sei lá, no caso dela, estagiária do melhor cara, discutivelmente um dos caras melhores da área. E foi aprendendo, paralelamente ela aprendeu a lançar. É um pouco mais complicado que isso, né? O que exatamente não aconteceu isso, né? Depois vê o podcast da Gi. E ela vai e lança. Então, se você é recém-formado, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você vai ter 2 escolhas. Ou você vai camelar para lotar sua agenda, e quando lotar, quando tiver ela lotada por muito tempo, vai desejar não ter ela lotada. Assim, vai desejar ter a mesma renda sem ter ela lotada. Essa é a escolha número 1. Ou você vai entender que o mundo está mudando. Que o mundo que falaram para ela, não tinha nem WhatsApp nesse mundo. Quando venderam essa ideia de ser psicóloga e tal, de atender, não tinha nem WhatsApp. Olha só, tudo que a gente tem hoje. Olha o que eu tô falando agora, tô falando ao vivo. Tem uma galera me escutando. Pô, tem gente fazendo pergunta. E ela tá me fazendo pergunta. Esse mundo não existia. E o mundo mudou. Existe uma outra possibilidade. E ela, ainda na área da psicologia, assim como a Gi, ainda na área da nutrição, pode ser, e se ela entender essas regras básicas de como o mundo mudou, ela vai direcionar a atenção dela de vender o tempo dela para entender e adquirir um conhecimento que é necessário para o mundo. Como? No caso da Gi, foi trabalhando para um cara. Não é um único jeito. Existem N jeitos. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma... Desculpa. Chega de desculpas. Tem, muito boa, cara. Tem uma pergunta aqui da Coach NK3 Moda Feminina. Será que isso vai funcionar para o segmento de moda? Alguém já fez 6 em 7 com moda? Eu lembro de cabeça uma pessoa que a Mila Pádua, que é do Insider, lançou, ensinando a pessoa a ser a própria personal stylist. Então foi de cabeça. Não sei se vocês lembram mais algum. A pessoa que me fez a pergunta no projeto 747 era de moda. E quiçá era de moda para quê? Acredite ou não, isso é verdade, tá? De moda para profissional liberal. Ela fazia o design... Achei que você ia falar, tipo, moda para cachorro. Não, tipo, muito diferente pensou isso também. É moda para profissional liberal. E eu moda vou e o produto não foi lançado. Só o coaching que eu dei dela, né? As dicas que eu dei dela é baseada nisso. Afinal, veja bem, a ideia dela é, cara, os profissionais liberais estão cansados do branco. A galera tem medo do branco. Ninguém disse necessariamente que tinha que ser branco. Se for parar pra pensar, antigamente só jogava-se tênis de branco. O Wimbledon ainda se joga só de branco. Mas não é só branco. Hoje em dia, outros negócios, você vai de outro negócio. Aí ela falou, cara, como é que eu vou fazer 6 em 7 com isso? Eu falei assim, que legal, desde que você entenda que 6 em 7 é a consequência e não... Desculpa, lotar e vender muito é a consequência de se fazer um 6 em 7, não a causa, aí você vai dar certo. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, se você vai entrar e vender jaleco, por exemplo, aqui a gente não está falando de serviço, né? Entrou em produto físico, mas vamos lá, deixa eu terminar o raciocínio. Você vai ter que fazer um Instagram, uma coisa que chame a atenção de profissionais liberais. Quiçá sobre moda para profissionais liberais. E moda é uma coisa hiper complexa que parece fácil. Ah, não, moda é fácil. Não, não é. Senão não tinha um Fashion Week. Senão não tinha estilista que ganhava o que ganhava. Moda é complexo. E eu vou te falar, cada item da moda é complexo. Sapato é complexo. Acessórios é complexo. Jaleco é complexo. E a maioria das pessoas não são treinadas em moda. Né? Você vê aí como é que o Thiago se veste. Pô. Isso é real. Eu ligo 0, velho. Não, mas enfim. Ô Gui, que martelo é esse, Gui? Eu tenho meu próprio. Esse é o martelo do quê, cara? Tô começando a ficar interessante isso. Mas enfim, então ela pode fazer isso. E eu falei pra ela, você pode ensinar a profissional liberal a se vestir bem. E como consequência, de vez em quando, até lançar uns jalecos aqui e ali. Mas o negócio de informação, de ensinar eles a fazerem isso, na minha opinião, pode ser N vezes mais lucrativo do que a venda do produto físico. Legal, interessante, Eric. Então, olha só, a pessoa tem a opção de estar no nicho dela mesmo, ela tem a opção de
se juntar com um expert. Sim. E tem caso também de gente que vai para um nicho completamente diferente. Por exemplo, Daniel Forjaz e Ana Paula, que eram professores e passaram a ensinar, se não me engano, produto de ervas, né? Ou o LG, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, de que era o quê? cerveja. Contador. Olha só. O cara era contador. Ele, cara, não quero mexer com contador, não. Ninguém merece. Não, todo mundo merece. Quem é contador e curte essa parada é foda, mas nem todo mundo curte contabilidade, entendeu? E ele foi ensinar sobre o quê? Cerveja. Porque ele curtia mais beber cerveja do que fazer contabilidade. E fez um 6 em 7 em cerveja. Outra coisa. Agora, beleza, imagina que a pessoa é uma nutricionista funcional, né, nesse exemplo, e vai fazer um produto digital, um curso nessa mesma área. Ela deveria ir para um nicho de ensinar outros profissionais ou ensinar uma pessoa a aplicar a nutrição na vida dela? Como que ela decide isso? Depende do que faz o coração dela cantar mais. Então, falar com um profissional da área, então, nutricionista falar com um nutricionista, isso é, nutricionista ensinar nutricionista a lotar agenda, nutricionista ensinar nutricionista a fazer atendimento, nutricionista ensinar nutricionista a ler um determinado exame. Uma especialidade. É um processo. Então, você falar com um cara da sua área é um processo. Você falar com um público leigo é outro processo. E tem gente que prefere lidar com o público leigo, isso é, um advogado lidando com o público leigo, a lidar com o público profissional. Por exemplo, eu conheci um advogado lá nos Estados Unidos, no último mastermind que eu fui, e o nicho dele era divórcio, e o nicho dele era mulher. Ele só defende mulher em divórcio. Ele só defende mulher em divórcio. E é o seguinte, esse é o nicho dele. Ele tem um escritório e ele não quer lidar com outros advogados que defendem mulheres. Ele quer lidar com quem? Com as mulheres que querem se separar dos homens. E aí ele tem todo um curso para mulher. Olha que louco. A gente devia queimar esse curso, né? Mas enfim. Mas ele tem todo um curso para mulher ensinando ela a se divorciar do marido. E eu vou falar assim, ensinando ela a se divorciar do marido, tal que ela fique em mais vantagem. Porque se ela souber o que ela está fazendo, aparentemente, nos Estados Unidos, isso é um poder de vantagem muito grande na hora da briga do divórcio. Principalmente se for um divórcio litigioso. E ele ensina em curso para ela, é o seguinte, assim que você tem que fazer. Manda um e-mail. Devia extinguir esse vamos dizer assim, devia distinguir. Mas deixa eu só terminar o raciocínio. Mas que ele é um advogado? Ele atua? Sim. Ele tem um escritório? Sim. Só que o negócio dele, educativo, é N vezes maior do que o negócio dele de divórcio. E por quê? Porque ele é ruim? Porque ele nota agenda? Não. Porque a educação é muito mais escalável. Agora, por que ele tem essa grande autoridade em ensinar a mulher a divorciar do jeito certo? Ele lota a agenda dele, é uma consequência. E ele acaba fazendo isso porque ele acaba fazendo isso. Mas, em teoria, o negócio digital ele tende a ser muito maior, porque é mais escalável. E tem uma questão geográfica também, né? Porque ele estando num nicho específico, para ele lotar a agenda dele, se ele mora numa cidade pequena, né? Sei lá, em Curitiba, é muito mais difícil do que ele lotar um curso, uma turma de curso online, que ele pode vender a pessoa até que está em Rondônia, em Roraima. Sacou? Total, e a gente precisa. Curitiba ainda é uma grande cidade, né? Mas hoje teve um cara no projeto 747 que era de. Ele falou o nome da cidade, desculpa, eu não lembro, mas eu falei, onde é isso? Ele no Pará, eu falei assim, interior do Pará, que, né, já não é um centro, grande centro. Então a capital Belém já não é uma capital. Curitiba deve ser maior que Belém, ou deve ser, né, mais populosa. Pergunta aqui do Mário Erval. Mário Erval perguntando sobre agricultura agropecuária. Como que eu monto o meu foguete? Tem casos de 6 em 7 em agricultura agropecuária que eu lembro, tem do Inglês Agro, né, da Ellen. Tem do Inglês Agro, que ensinava inglês para fazendeiros, né, profissionais da agropecuária, e tem o próprio Miguel Cavalcante, que ensinava desenvolvimento pessoal para pessoas que estavam no nicho de pecuária e agricultura. E tá aí, Miguel Cavalcante, só procurar o Agrotalento. Boa, olha só que interessante. Fez um 7 em 7, inclusive. Essa combinação, né? Inglês agro. Então, combinar um nicho com uma especialidade, com uma área específica, dá muito resultado, porque você fica mais nichado, né? Fica um subnicho como
caso aí do divórcio, né? Divórcio de mulher. Muito Cara, é difícil. engraçado também, pô, falando em advocacia, direito trabalhista. Pô, tem a Bárbara, né, cara, que fez já alguns 6 em 7, o escritório também tá bombando. É verdade. Sabe o que é mais louco da Bárbara? Se não me engano, o expert dela É o irmão dela. Né? é o irmão. Ah, é o irmão, não sabia. É, Eu não irmão. lembrei. Agora você me falou, eu lembrei. Só que o expert dela, que no caso é o irmão, era ex-membro da junta. Da OAB? Eu não sei exatamente o nome da junta, mas os advogados eles têm uma comissão que julga o marketing de outros advogados. Então, se um advogado faz um marketing fora do código de ética, ele é julgado. E o irmão dela, que é esse expert, era dessa junta. Então, quer dizer, muito advogado tem medo de fazer marketing, mas o próprio cara que era dessa junta, isso é, ele tem um telhado muito mais de vidro, porque ele está julgando as outras pessoas, então ele não quer ser julgado. Ele sim faz exatamente esse marketing educativo e sem problema nenhum. Então é possível sim, se vocês profissionais liberais sabem fazer a coisa certa, fazer 6 em 7, fazendo um marketing que seja 100% íntegro, em alinhamento com o código de ética da sua profissão. Que essa é uma objeção bem comum, né? Ah, eu sou médico, porra, o CRM bate em cima e não sei o quê. Você tem que ler o que tá lá no CRM, né? E tentar evitar. Pô, você tá falando, não pode fazer foto de antes e depois. Você não vai fazer isso. Mas tem Exatamente. várias outras formas, né? De você gerar valor para sua audiência. O fundamento é gerar valor, né? E muitas vezes é complementar, você tem um produto digital, complementa até o seu serviço. Você vai estar trazendo mais resultado. Não só complementa. Eu acho que vira a atividade principal. Tem uma mulher que falou assim, e aí ela falou ontem, falou assim, comecei a ganhar uma renda extra que era maior que o meu salário. Eu falei assim, pô, então não é renda extra. Porra, o seu salário era renda extra. É muito louco que depois que você faz o 6 em 7, o seu salário, a sua agenda passa a ser a rendinha extra. E não o contrário. Porque a pessoa estava tão acostumada que a atividade principal dela era atender, que ela não sacou que era diferente, entendeu? Isso, acho que, se não me engano, foi a Gi. Pode crer. Foi a Gi que falou isso. Tava ganhando uma renda extra que era agora, é maior que o meu salário. Eu falei, mas Gi, Não é renda extra, não. então não é renda extra. Cara, eu lembro de uma vez que eu lancei um especialista, no primeiro lançamento deu muito certo, a gente faturou, sei lá, uns 250 mil, com pouquíssimo investimento, e, cara, o valor da hora dele foi, tipo, de 300 para 750 reais em um mês. Por quê? Aumentou a demanda. A audiência explodiu, cara. Tipo, antes ele recebia, sei lá, 50 pessoas num mês, com possibilidade de novos clientes. Seja DM, no Instagram, isso e aquilo. De repente, eram 500 pessoas por dia, né? Então, gente, vou repetir. Você não lota a agenda e depois faz um 6 em 7. Você não faz 6 em 7 porque você lotou a sua agenda. Escreve, pelo amor de Deus, profissional liberal. Se você for um bem liberal mesmo que gosta de tatuar, tatua no braço. É melhor que botar uma tartaruga no braço. Ou botar um abacaxi. Entendeu? Tatua. Você não faz 6 em 7 e depois lota a sua agenda. Desculpa, você não lota a sua agenda e, como consequência, faz o 6 em 7. Não, é o contrário. Você faz o 6 em 7 independente de lotar a sua agenda. E porque você fez o 6 em 7, a sua agenda lota. E eu te faço a pergunta de novo. Se você tivesse 100 mil no banco e soubesse fazer isso em 7 dias, você queria a sua agenda lotada? Pergunta. Responde aí nos comentários. Boa. E Érico, pô, lá em 2010 você tinha um negócio de leilão de imóvel, né? Que você comprava imóveis abaixo do valor de mercado e, querendo ou não, você foi pro online também, né? Cara, dá pra trazer um paralelo assim pro profissional liberal, né? Dá. E no caso eu ainda vendia um serviço que era uma base de dados, né? De onde aconteciam os leilões. Mas não, pra mim não era dar pra ir no online. Eu não conseguia ver eu não consigo nem cogitar o fato de não fazer um online hoje. Por quê? A atenção tá no digital. Já naquela época já tava. Hoje então, JP mandou um Telegram. JP é o dono do Hotmart, dono né? do Hotmart, mandou um Telegram. A gente tava falando sobre o evento do FIRE, né? Que é esse festival que vai acontecer de marketing digital lá em BH. Ele falou assim, cara, que tá muito louco, né? E ele tava falando, a gente tava conversando sobre a TV. Ele falou assim, cara, a TV tá acabando. É mais interessante, ontem eu cancelei a net, cancelei minha TV a cabo. Eu falei assim, por que, JP? Foi um protesto? Ele falou assim, não, cara, fazia 6 meses que eu não acessava. O cara acessa Netflix, acessa o digital. O mundo tá mudando.
Então, com isso, cara, encerramos o podcast de hoje. Estamos em plataformas do Spotify, Deezer, dá o joinha aqui no YouTube. E eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. Um abraço pra vocês e 6 em 7. Lotar a agenda. Vou terminar repetindo. Lotar a agenda é a consequência de você fazer o 6 em 7. Não a causa. Cuida do seu jardim. Tchau. Valeu.